E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e estamos começando a nossa terceira videoaula de CSS para iniciantes da nossa série aí, né? De 4 vídeos. Pessoal, antes da gente começar a aula, eu queria agradecer todo mundo que está se inscrevendo. O resultado foi bem legal do último vídeo, todo mundo que está comentando, porque isso motiva bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Agradecer o carinho do pessoal aí que me manda mensagem no Discord, no Instagram. E eu sempre respondo todo mundo, tá? Queria pedir para vocês que está assistindo o vídeo, que gostou dos outros vídeos, que ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque não custa nada. E eu descobri que quase 90% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos. Então, se você puder dar essa forcinha aí, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like. Se você não gostar, você pode deixar o seu dislike e deixa a sua sugestão de melhoria, a sua crítica construtiva, para a gente poder estar sempre melhorando o canal e trazendo conteúdo melhor para vocês. Estou fazendo esse formato com uma facecam aí. Se vocês gostarem, me fale também. Se vocês preferirem que não tenha, me avisem, que aí eu tiro nos próximos vídeos. É mais um teste. Vamos lá então, pessoal. Eu tenho a mesma estrutura que eu criei. Eu estou olhando para cá porque o monitor está aqui. Aqui eu deixo a pauta do vídeo nesse monitor aqui. A gente tem aqui a mesma estrutura que eu criei nos nossos últimos vídeos. Então, se você não sabe como criar, você assiste pela ordem, né? O primeiro vídeo, o segundo e agora o terceiro. Então não vou repetir, tá bom? Criei a mesma estrutura, eu tenho aqui, já está funcionando. Eu dividi aqui também porque eu acho que vai ser... Tá, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui. O que eu quero fazer antes de mais nada para poder explicar para vocês? Eu quero criar um cabeçalho como se fosse um cabeçalho de um site. E só com esse cabeçalho eu vou mostrar, de uma maneira bem simples, eu vou mostrar para vocês alguns desafios que a gente vai ter e como solucioná-los. Vai ter essa solução agora em um vídeo, no nosso vídeo que eu vou mostrar usando HTML, CSS e JavaScript. Eu vou mostrar para vocês uma maneira mais fácil de resolver o problema que a gente vai ter. Mas para a gente começar, o que eu vou fazer? Poderia utilizar uma div agora? Poderia, mas eu não vou utilizar porque é muito importante se ter um HTML semântico. O que é o HTML semântico? É utilizar as divs corretas no momento correto. Se eu quero fazer um cabeçalho, qual tag que eu devo utilizar? A tag header. Então, eu vou abrir ela aqui, o VS Code ele me ajuda. Vou salvar e vou colocar o meu Miguel aqui dentro para vocês verem que não muda nada. Visivelmente, se eu mudar aqui para a div, é a mesma coisa, Mas a semântica do HTML ela é muito importante para diversos fatores, mas dois, assim, explicando para vocês rapidamente por quê. Primeiro, SEO, que é para indexação do Google, dos sites no Google. Então, o Google ele leva em consideração sites que têm melhores semânticas, eles são melhores ranqueados. E segundo, para acessibilidade de pessoas com deficiência. No meu header, para a gente começar, pessoal, o que eu quero fazer? Vou criar um seletor de classe aqui, vou dar o nome dele de header mesmo. Deixa eu tirar isso daqui, nunca traduzir esse site. E aí, um exercício que eu gosto de fazer quando estou explicando e a pessoa está aprendendo, e até eu utilizo muito, na verdade, é colocar uma borda para a gente conseguir entender o que está acontecendo nas nossas alterações. Ajuda muito na visualização. Indico que vocês façam também. Vou colocar uma borda sólida de 1 pixel e vermelha, só para a gente entender. Eu tenho o meu header é tudo isso daqui vermelho, só que aí já começa uma dica que eu vou dar para vocês, que com certeza vocês vão se esbarrar nisso. Isso é muito comum, praticamente todo mundo faz. Nesse caso aqui, eu quero que meu header ele tenha a largura de 100%. Nesse caso ele já vai ter, porque assunto da aula anterior, ele é display block, então ele ocupa a linha inteira. Não preciso declarar aqui porque ele já tem pelo fato de ser display block. Mas eu quero que ele ocupe de fato a linha inteira. Se vocês repararem aqui no cantinho, ele não está ocupando, tem um espacinho ali.
como que a gente retira esse espaço fazendo o que a gente chama de um reset, e aí tem vários nomes, tá? Eu chamo assim, de um reset do HTML, que é o seguinte: eu faço o seletor de tag, faço o seletor de tag aqui também, ou seja, eu estou dizendo que eu quero aplicar determinado estilo, que vai ficar dentro das chaves, na tag HTML e na tag body. O que eu quero fazer? Eu quero tirar a margem e eu quero tirar o padding. Fazendo isso, quando eu salvar, pronto, eu tenho o efeito que eu quero. É legal, pessoal, esse exercício, que aqui vocês conseguem ver o seguinte: quando eu devo utilizar cada tipo de seletor. Isso é muito importante. Quando vocês exercitarem bastante isso, vocês vão conseguir compreender. Porque nesse caso aqui, eu não precisaria criar uma classe para o body nem para o HTML, porque não faz sentido. Eu simplesmente selecionei os dois, a vírgula eu tenho que usar para poder dizer que eu quero mais de um seletor, e zerei a margem e o pad, sem mistério até então. O que eu quero fazer? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma logo que eu vou utilizar, é a logo do YouTube mesmo. Vocês podem utilizar qualquer arquivo se vocês quiserem treinar, mas se vocês quiserem treinar com o arquivo que eu estou utilizando, eu vou deixar aí para vocês. Vou importar essa logo para dentro do nosso header, porque é o nosso cabeçalho. Vou utilizar a tag IMG. Se vocês estiverem utilizando o VS Code, é só digitar IMG e clicar nessa segunda opção aqui, que é o Source. Se não, esse último parâmetro vocês podem apagar. Se não, vocês vão digitar IMG, o menor que IMG, o SRC, que é de Source, que é a fonte de onde ele vem, e o Alt é bem legal a gente utilizar, porque vamos supor aqui, se eu digitar aqui logo e salvar, o que o Alt faz? O Alt, quando a imagem, por algum motivo que seja, não consegue ser carregada, ele mostra para a gente o que deveria estar ali. Muita gente não utiliza, mas isso, volto a dizer, a semântica do HTML é muito importante. Isso para acessibilidade é bem legal, tá? Como que eu faço para poder importar? Estão todos os arquivos na mesma pasta, isso é bem importante. Posso utilizar em outra pasta? Posso, mas nesse caso meu aqui está na mesma pasta. Então eu vou chamar a imagem ponto a extensão. O VS Code está até tentando. Perfeito, pessoal. Com a imagem importada, ela ficou grandona, não se preocupem não. É isso que a gente quer mesmo. O que eu vou fazer? Vou criar uma classe para a nossa tag IMG e vou chamar ela de logo. No meu CSS, eu vou colocar aqui o seletor de classe novamente. Vou remover esses espaços aqui. E quero dizer o seguinte, que essa logo aqui nossa, vamos colocar aqui que ela tem 100 pixels de largura. Ok, eu acho que é um tamanho razoável, para mim tá bom. Vamos deixar ela aqui. E aí já começam os nossos problemas. Não faz sentido e não é usual que se tenha um menu com uma coisa embaixo da outra. Como que faz para a gente deixar a logo e pegar esse texto que está aqui embaixo, que no caso é o meu nome, e jogar ele para a mesma linha da logo? Vou explicar para vocês. Antes da gente entrar nesse assunto de posicionamento, o que eu vou fazer? Não faz sentido ter meu nome, é o cabeçalho do nosso site. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar o nosso menu de navegação, de fato, que teriam lá as páginas do nosso site. Por exemplo, a home, o contato, o trabalhe conosco, por exemplo. E o que eu uso? Qual tag que a gente utiliza? Importante, enfatizando de novo a semântica. No HTML tem uma tag que se chama nav, que é de navigation. Navigation, a gente cria o nosso menu. Basicamente é isso, pessoal. Então, eu quero criar aqui o nosso menu. Então, ele vai ter a home, ele vai ter contato, ele vai ter, vamos colocar aqui, home, blog e contato. Esses três carinhas aqui. Perfeito. Estão um do lado do outro. Mas eu quero passar ele para o canto direito. Pessoal, muito importante, não se cria um menu assim, tá?
vou ensinar para vocês uma nova propriedade, que é a propriedade de lista. A gente tem dois tipos de lista, a lista ordenada e a lista não ordenada. Para a gente criar uma lista é muito simples, a gente utiliza a tag de UL, que é Unordered List, ou seja, lista não ordenada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Dentro do UL, a gente precisa utilizar uma tag que chama LI, que é de List Item, ou seja, item da lista. Então, vou colocar aqui Home, vou colocar aqui o nosso blog e vou colocar aqui o nosso contato. LI, contato. Vou salvar. Vocês veem aqui que eles já estão utilizando... a lista ela tem por padrão uma estilização, igual praticamente todas as tags do HTML já vem com uma estilização padrão. O da lista não ordenada, ou seja, é essa tag aqui que define se ela é ordenada ou não. São essas bolinhas, esses pontinhos pretos. Se eu quiser que seja uma lista ordenada, em vez de ser UL, eu vou colocar de OL, que é de lista ordenada. Vou salvar para vocês verem a diferença. A lista ordenada, em vez de seus pontinhos, ela contém números. Nesse caso aqui a gente quer o L, porque tanto faz se ela é ordenada ou não. Vou criar aqui no nosso nave uma classe e vou colocar aqui de menu. Dentro do nosso CSS, o que eu vou fazer? Vou utilizar o seletor de classe novamente e vou fazer o seguinte. Eu quero tirar essas bolinhas aqui porque não faz sentido eu ter essas bolinhas no nosso menu. Eu quero que ele tenha as propriedades da lista, mas sem essas bolinhas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e colocar list style e aí eu coloco none. Ah, Miguel, mas não funcionou. Já explico para vocês, eu fiz isso propositalmente. Eu fiz o seletor de menu, mas o seletor de menu está onde? No meu nave. E para eu conseguir adicionar aquele estilo, que é o estilo da lista, eu preciso colocar no meu UL. Então, o que eu faço? Eu faço o L aqui. Então, o que eu quis dizer? Na tag menu, dentro tem um carinha que é uma tag UL. Desculpa, pessoal. Na classe menu, tem um carinha que é uma tag UL. Por que eu estou usando esse seletor? Poderia colocar uma classe diretamente na lista? Poderia. Mas eu quis usar esse seletor para vocês verem que existem outros tipos de seletores mais complexos. Nesse caso aqui eu estou falando que dentro do menu eu tenho uma lista não ordenada e essa lista não ordenada eu quero que ela não tenha estilo. É só isso, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Eu quero que essa lista ela não fique um debaixo do outro, que normalmente não é assim que é um menu. O menu ele é horizontal. O que eu vou fazer? Eu quero que essa lista tenha um display inline. Ah, Miguel, não funcionou. Por que não funcionou? Dessa vez, eu vou aplicar no menu, só que ao invés de ser no L, no UL, eu vou adicionar esse estilo no LI. Então, veja só o que acontece. Mesma coisa desse exemplo de cima da linha 14, pessoal. Estou dizendo que dentro da minha classe menu, eu tenho um list item e eu quero que o list item ele tenha um display inline, ou seja, ele seja em linha. Então, pronto, eu já tenho o nosso menu criado. E o que eu quero fazer agora que entra o assunto principal da aula? Peço que vocês prestem atenção, porque pode parecer confuso, mas não é. Eu preciso posicionar esse menu aqui, à direita. Eu quero que ele fique aqui na nossa direita. Vamos colocar uma corzinha no nosso header aqui e vamos retirar essa borda só para dar uma vida para ele e a gente usar um outro atributo do CSS. Vou colocar um background color. Eu coloco o jogo da velha, FFF, que é uma cor... desculpa, FFF é o branco. Vou colocar aqui CCC, que é um cinza.
O jogo da velha e esses caracteres aqui é um hexadecimal. Isso é um assunto para um próximo vídeo, mas eu poderia colocar aqui escrito gray também, que seria a mesma coisa, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Então, voltando ao assunto, eu preciso posicionar o nosso menu à direita aqui para que ele fique em linha com a nossa logo. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no HTML para a gente entender como que está a semântica. A gente tem um header, dentro do nosso header a gente tem a nossa logo e a gente tem o nosso nav aqui. O CSS, pessoal, vou criar aqui um novo seletor somente para o menu, ou seja, se eu colocar estilo ou nesse daqui, lembra que eu não estou estilizando o menu, eu estou estilizando nesse caso o LI e nesse caso o UL. Eu quero estilizar o menu agora de fato. Dica novamente, vamos colocar uma borda para a gente entender onde que está o menu. Tá vendo aqui que o nosso menu, ele por ser nave, ele tem como default display block, então ele está ocupando a nossa linha inteira. Mas o que eu quero fazer? Eu quero utilizar uma propriedade que se chama position, porque eu vou começar a posicionar esse elemento na tela. O position ele tem 3 tipos basicamente de opções. Vocês veem aqui que tem outros, mas os 3 principais é o absoluto, o fixo e o relativo. O fixo nada mais é, pessoal, que ele vai ser fixo na tela. Ele não vai sair dali. O nome é autoexplicativo, então eu não tenho por que entrar muito nisso, mas eu posso utilizar um exemplo dele futuramente em um outro vídeo. E eu tenho o position relative. O que o relative faz? O relative, ele fala para mim que o elemento, a posição do elemento, ela é relativa a ele mesmo. Ou seja, eu começo a movimentar esse elemento a partir do canto esquerdo. Miguel, não entendi nada. Vou explicar para vocês. O position absolute, vocês já viram o que aconteceu. Ele é absoluto baseado em alguém. O relative, ele se ordena a partir dele mesmo. Sempre lembre-se disso. O ponto inicial de ordenação, de posicionamento dele, vai ser o ponto superior esquerdo. E o absoluto, ele se ordena ao ponto superior esquerdo de alguém. Então, para a gente fazer o teste, vou setar o nosso menu como position absolute e vou utilizar, eu tenho 4 propriedades aqui que eu posso utilizar. O left, que é a esquerda, o top, que é o topo, o right, que é a direita, e o bottom, que é embaixo. Eu quero dizer, por exemplo, aqui, que o nosso menu ele está a 50 pixels da esquerda. Se eu salvar, veja só o que aconteceu. Ele me empurrou 50 pixels de distância da esquerda. Se eu colocar aqui, por exemplo, o right, o que ele vai fazer? Ele vai me empurrar 50 pixels de distância da direita. Mas prestem atenção aqui, pessoal, numa coisa. Vamos clicar aqui e vamos selecionar o nosso menu. Eu consigo ver aqui, acompanha comigo, eu consigo ver o header, ele pega todo mundo, mas ele não seleciona a nossa navegação. Por que isso está acontecendo? Porque eu utilizei o absolute, mas eu não estou dizendo para o CSS a partir de quem que ele vai se ordenar. Vocês lembram que o absolute ele se posiciona no canto superior esquerdo de alguém? Eu não estou dizendo quem é essa pessoa. E como que eu faço para dizer para o CSS quem que é essa pessoa que eu quero que ele se posicione? Eu utilizo no componente que eu quero que ele se posicione a partir dele, o position, só que em vez de ser o absolute, agora o relativo. E aí, depois de colocado aqui, pessoal, no componente pi, vamos chamar de componente pi, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que ele seja absoluto, ou seja, eu quero que ele se oriente a partir, e aí ele vai começar a procurar quem que é o próximo item, que é pi dele, que tenha o position relative. E aí ele vai achar o nosso header. Então, o que acontece?
eu tenho o nosso menu. Eu disse para ele, olha, você é um position absolute. Aí ele começa a caçar quem próximo a ele que tem o position relativo para ele poder se posicionar da maneira correta. Ele procura o image não tem. Aí ele chega aqui, pô, tem o reader. O reader é o meu pai, ou seja, eu estou dentro dele, ele tem, então eu vou me ordenar a partir dele. Se eu salvar aqui não mudou nada, mas se eu colocar aqui que eu quero que ele fique na posição 0, ele vai se ordenar na posição 0 a partir do nosso reader. Se o nosso reader, por exemplo, aqui, ó, se eu dizer que o nosso reader ele tem uma altura aqui de 120 pixels, veja bem, eu aumentei, ele continuou grudado no nosso reader. Então eu posso colocar aqui qualquer valor. Ó. Se eu colocar 2000 pixels, vejam só, ele está no position 0 do bottom, vamos dizer assim, do nosso reader. Então isso é muito legal, porque isso permite que a gente faça um monte de coisa. Vou tirar a nossa altura aqui. E o que eu quero fazer? A nossa imagem, eu quero que ele fique centralizado no meio. A nossa imagem, eu sei que ela tem 50 pixels de largura, e ela tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, ela tem mais ou menos, eu consigo ver aqui, ela tem mais ou menos 50 pixels de altura. Então, eu quero que o nosso menu fique no meio dela. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que ele fique 50 pixels do bottom. Desculpa, 25 pixels, né? Que é a metade do tamanho da imagem. Então, ele vai ficar no meio. Eu posso apagar aqui a nossa borda. É bem legal, pessoal, uma outra propriedade é a gente usar o cursor pointer. O cursor pointer, ele indica para mim que é algo clicável, tá vendo? Se eu tirar o mouse aqui, ó, ele muda o cursor para mim. E aí vamos fazer o seguinte com a nossa imagem também. Eu vou falar que a nossa imagem ela tem um margin left de 50 pixels. Pronto, eu tenho organizado aqui o nosso menu, a nossa logo, e aí depois eu vou ensinar para vocês algumas tags HTML para poder fazer essa navegação de fato. Eu acho que agora, só para dar o ponto final, eu vou utilizar um padding aqui na nossa lista de 8 pixels. Eu quero que eles se espacem, fiquem com um pouquinho mais de espaço. A gente tem o nosso cabeçalho criado com as duas posições. Ensinei para vocês as posições e algumas novas features do HTML. Se você gostou, pessoal, peço que se inscreva aí, deixa o joinha, ativa as notificações no canal. Quem quiser conversar comigo, dar sugestões, eu dou umas dicas legais, me segue lá no Instagram, tá na descrição do vídeo. E é isso, agradeço todo mundo e valeu!